de Deus, a paz do Senhor. Eu convido você, povo de Deus, para participar. Glória a Deus, aleluia. Povo de Deus, paz do Senhor. Irmão João, paz do Senhor. Agora a nossa jornada, hoje, povo de Deus, nós estamos pregando no livro de Josué, capítulo 13, do versículo 1 ao 33. É um pouquinho de tempo, é rapidão. 9h30 nós já terminamos. 21h30. Outrora nós passávamos a noite dançando lá nos bares que a gente dançava, não era? Ou não? Já foi também de baile, já? Entendi. Outrora nós homens passávamos a noite nos bares dançando a noite inteira, não era? Passava. E Nas festas, né? nas festas. E por que não ficamos até meia hora a mais na presença de Deus? A palavra é Jesus. O livro de Josué, capítulo 13, versículo 1 ao 33, 1445 a.C. Esta passagem. 1445 antes da era cristã. Conquistar, sendo Josué já velho, adiantado em idade, o Senhor lhe diz: tu já estás velho de idade avançada. E ainda ficou muitíssima terra para possuir. Ele não tinha tomado posse de toda a terra que Deus tinha para ele, né? E já estava velho, avançado. Josué, nesse momento, teria 101 anos. O relato deste capítulo, que foi dado com respeito à posse da terra ou da carência dessa, fala a todo o crente sobre o que o Senhor preparou para nós. Entretanto, há inimigos entre a promessa e a posse. Deus tem um plano perfeito para nós, mas infelizmente tão poucos de nós prosseguimos nesse plano. Prefeito, né? Muito frequentemente nos tornar mosaicos, né? Tornar mozinco, que não complicado aqui. Tornar mozica, né? Fases, né? As palavras ficou muitíssima, né? As palavras está dizendo aqui, ficou muitíssima. Terra para possuir. Deverá ressoar durante e por muito tempo, mas real ao coração de todo crente, né? As palavras, vírgula, ficou muitíssima, né? As palavras, está dizendo aqui. Ficou muitíssima terra para possuir, deverá ressoar duramente e por muito tempo, mas real ao coração de todo crente. Nós, crentes somos nós, né? 2. Esta é a terra que ainda fica todos os tempos dos filisteus e toda Jesus. Ele está mostrando para Josué, Deus falando para ele a parte das terras que tinha ficado sem possuir por ele, né? E Josué já estava velhinho. Se eu não me engano, o senhor Josué morreu com seus 110 anos, né? Você estava com 101, já tinha faltava 9 anos. Devemos recordar que o Espírito Santo, quem está delineando essas coisas, né? Nos indicando essas coisas, né? Nos mostrando. 3. Desde Sior, que está de frente o Egito, até ao termo de Ecrom,
ao norte, que se considera como sendo dos cananeus, 5 províncias dos filisteus, dos gazeus, do asdodeus, do asquelonitas, né? Geteus e efronitas e os heveus, nomes dessa raça, né? 4. E que estava localizados ao sul dos cananeus e Meará, que é dos sidônios, até a Feca, até ao termo dos amorreus. Amém? Eu sempre uso 2 Bíblias aqui, tem uma que fala um pouquinho diferente da outra. É devido à linguagem. Uma mais atualizada, Ferreira de Almeida, corrigida, e a outra não. 5. E a terra dos... A primeira que eu fiz a leitura foi... Ela fala algumas palavras diferentes dessa, né? A de lá é mais... Almeida corrigida. Fiel. Né? A CF, né? E essa é uma corrigida mais... mista, né? Misturada, né? E a terra não era para ter 2 misturas de Bíblia, 2 Bíblias corrigidas, falar diferente, palavras diferentes, era falar a mesma língua, mas mudaram a correção devido à corrigida fiel, né? Que é a Ferreira de Almeida fiel. 5. E a terra dos Gebalitas e todo o Líbano para o lado do Oriente, desde Baal-Gad ao pé do Monte Hermon, até entrar em Amares. 6. Todos os que habitam desde as montanhas do Líbano até a Misrefote, Maim, e todos os sidônios, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Tão somente repartirás tu a terra por herança aos israelitas, como te ordenei, as águas quentes, né? 7. Reparte, pois tu agora esta terra em herdade aos 9 tribos e a meia tribo de Manassés. 8. Porque a outra meia tribo recebeu a sua herdade do outro lado do Jordão, ao oriente, com os Rubenitas e Gatitas, a qual lhes deu Moisés, servo do Senhor. Ele está lembrando para Josué. 9. Desde Aroê, que está à beira do ribeiro de Amon, e a cidade que está no meio da campina, e todo o vale de Moabe, até Dibon. 10. E todas as cidades de Sion, rei dos amorreus, o qual reinou em Esbom, até ao termo dos filhos de Amon. 11. E Gileade, e o termo de dos Jesureus, né? E dos Cateus, Macateus, que diga, né? Eu sempre estou trocando essa palavra, Cacateus, é Macateus, né? E todo o monte de Hermon, e toda a terra de Bazã, até Salcar. 12. Todo o reino de Og, rei de Bazó, e o qual reinou em Astarote, em Edrei, o qual tinha ficado do restante dos refaíns, gigantes, né? Pois Moisés os feriu e os expulsou da terra, né? 13. Porém, aos Jesureus e aos Maacateus não os expulsaram os filhos de Israel. Antes, Jesur e Maacate continuaram
habitando entre os israelitas até o dia de hoje. A palavra, porém, declara o fracasso entre o povo de Deus de possuir tudo o que tinha sido prometido. Tal é a triste condição de muitos crentes também, né, no dia de hoje. Enquanto algumas vitórias são alcançadas, entretanto, algumas coisas ficam, coisas que rouba, mata e destrói. Quantos inimigos ficam sem submeter-se aos corações dos crentes? Há só um caminho que essa vitória plena se pode ser obtida na vida do cristão. Não são 10 caminhos, nem 5 caminhos, nem mesmo 2 caminhos, mas somente um caminho, e esse caminho é Jesus. Toda vitória sobre o pecado, e isso em cada particularidade, sendo seguramente o pecado, o problema foi comprado e ali obtida a vitória. Ou seja, na cruz do Calvário, glória a Deus, aleluia. Versículo 2, está no Efésios 2, 13, 18. Colossenses 2, 14, 15. Gálatas, capítulo 5, 6, 14. Como resultado, a fé do crente, e isto é muitíssimo importante, sempre deve ter a cruz de Cristo como o seu objeto. Romanos 6, 3 a 14. Se o crente for fiel em ancorar a sua fé na cruz de Cristo, Josué 3, 14, versículo 14, vamos passar no versículo 14, e manter a sua fé na cruz de Cristo, o Espírito Santo, o qual opera exclusivamente dentro dos parâmetros da obra terminada de Cristo, sujeitará sem falta cada inimigo dentro de nossos corações e vidas. Romanos 8, 1, 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque o Espírito de vida me livrou da lei da morte e do pecado. Amém? Isso somente é a ordem prescrita de Deus para a vitória de outro modo. Em lugar de o crente sujeitar aos inimigos da sua alma, os inimigos da sua alma sujeita a ele, né? Tá? Já está cansado, pastor? Olha, eu estou te chamando de pastor desde ontem aqui, viu? Nós já termina, mais um pouquinho, vamos? Tudo bem, fica tranquilo. Continua a sua pregação. Romanos, eu não posso não deixar de mostrar para você o que Romanos 14, 6 está mostrando aqui para nós. É uma coisa muito importante. 6, do 3 ao 14. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele.
Pois quando a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim, também nós consideramos-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reino, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por um instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Está vendo a solução? Agora, nós não estamos mais debaixo da lei, de modo algum. Quando nós deixamos algo para trás, significa que nós não estamos fazendo a lição da vida, né? Olha o que Romanos 8:1 vai dizer. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, no 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. E o 11? Quem vai falar? E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo o seu Espírito que em vós habita, né? Oportunidade. É a oportunidade que nós temos, né? Agora vamos prosseguir a leitura. 14. Mas a tribo de Levi não deu herança, os sacrifícios do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como ele os havia dito. Eles eram exclusivamente os ministros do santuário, né? 15. E Moisés, pois, deu a tribo dos filhos de Ruben, conforme as suas famílias. 16. E o termo deles foi desde Aroer, que está à beira do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio da campina, e todo o vale de Moab, ante Moab, né? 17. Esbom, com todas as suas vilas, que estão na planície de Bom e Bamote, Baal, e Bete Baal, e Meon, né? Meon, Bete Baal Meon, quer dizer aqui, e Jaza, e Kedemote, e Mefaate, oh glórias, e Keriataim, e Zibimá, e Zerete, Zaá, no monte do vale, né? 20. E Bet-peor, e Asdod, Pisga, e Bet-Gesimote, né? 21. E também todas as cidades das campinas e todo o reino de Sião, rei dos amorreus, o qual reinou em Esbom, e a quem Moisés feriu aos príncipes de Midian. E Evi, Requem, Izur, Iur e Reba, príncipes de Sião, que habitava naquela terra. Amém? Todos esses lugares nomeados representam vitórias alcançadas pelo povo de Deus sobre os seus inimigos. Ao considerar que o Espírito Santo inspirou tudo isso, até
ao nomear os lugares. Demonstra-nos uma verdade tremenda. No céu, o Senhor conta as nossas vitórias que são preciosas à sua vista. E também menciona os fracassos e o faz por usar a palavra. Porém, no versículo 13, seguramente, Satanás fará o máximo que puder para impedir onde possa ser capaz. Como deve ser óbvio, ele não quer que ganhemos nenhuma vitória. Entretanto, efetivamente, podemos ter tudo o que o Senhor nos prometeu. E não devemos ficar desprovidos da vitória total. Em Cristo e a cruz, junto com a nossa fé, que dá ao Espírito Santo a liberdade de ação para operar, podemos, num sentido espiritual, possuir toda a terra. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Né? Ou seja, o Espírito que está botando um primeiro Romanos 2 e mais o versículo 1 na frente, né? Eu já li. Porque o Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, né? 22. Também matara a espada os filhos de Israel. A Balaão, adivinham, filho de Beor, com os outros que por eles foram mortos. Se Balaão originalmente fosse um verdadeiro profeta de Deus, a tragédia é que o mesmo vendeu o seu dom pelo preço de uma oferta maior e foi reduzido na mente de Deus a nada, mais que um adivinho. Quantos dos profetas modernos caem na mesma categoria? Parece que, em lugar de voltar para a sua própria terra, foi visitar os midianitas, pois alguns ânsidos tinham se unido ao convite dado por Moabe, lá em Números 22:7. A lhes persuadirem a seduzir aos israelitas a idolatria e libertinagem. Número, capítulo 25. Por este crime, ele se deparou com o castigo que mereceu e estava induzido na destruição que caiu sobre os medianitas pelo mandato específico de Deus, como consequência da sua traição. Números 25, 16 e 18. Esse eu vou deixar só para você que está do outro lado ler na sua Bíblia, esses versículos que eu citei. Né? 23, e fora os termos dos filhos de Ruben, o Jordão e os seus termos, né? Esta foi a herança dos filhos de Ruben, conforme as suas famílias. Essa cidade com as suas aldeias. As fronteiras da herança de Ruben parece ir do rio Arnon, que está ao meio caminho de distância do Mar Morto, e ia um pouco mais ao norte do Mar Morto, com o rio Jordão como a sua fronteira do lado ocidental. 24. E deste modo Moisés deu a tribo de Gade aos filhos de Gade, conforme as suas famílias. 25. E o termo deles foi Jazer e todas as cidades de Gileade, e a metade da terra dos filhos de Amon, até Aroê,
que está diante de Rabá. 26, e desde Esbom até Ramate, Mispá e Betonim, e desde Manaim até o termo de Debicres. Aqui já fala Debicres, fala na outra palavra, não tem essa palavra, né? 27, e na campina de Bet-Aram e Bet-Nirra e Sucote e Zafon, o restante que ficara do reino de Sion, rei de Esbom, o Jordão e o seu termo até a beira do mar de Quinerete, ao outro lado do Jordão, ao oriente. 28. Esta é a herança dos filhos de Gade, por suas famílias, as cidades com as suas aldeias. Glórias. 29. Também deu Moisés herança a meia tribo de Manassés, e a deu meia tribo dos filhos de Manassés, conforme as suas famílias. 30. O termo deles foi desde Manaim, todo Bazã, todo o rei de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades. 31. Deu-se além disso a metade de Gileade, e Astarote, e Edreia, cidades do rei de Og em Bazã, aos filhos de Maquir, filho de Manassés, a metade dos filhos de Maquir, conforme as suas famílias. 32. Isto é o que Moisés repartiu em herança nas planícies de Moabe, do outro lado do Jordão, de Jericó ao oriente. 33 e último. Mas a tribo de Levi, Moisés não repartiu herança. O Senhor Deus de Israel é a herança deles, como ele lhes havia dito também. Bem-aventurado aqueles que não receberam nada daqui, para se preocupar com terra, com isso, com aquilo, mas recebeu o templo, o sacrifício de Deus. Homens separados para oferecer sacrifício, né? Esses aí comem do que entra no templo. Os que trabalham lá fora vai ter que sustentar eles, né? E se não sustentar, está negando a Deus. Há um preço a pagar, né? Negou a fé, né? Da Bíblia, né? Meu Deus do céu, muito obrigado. Eu falei que nós, 21h30, nós acabava. Senhor Deus, nós estamos aqui presentes. Está aqui o teu servo, o irmão João, ele está aqui porque, Senhor, assim como eu, nós precisamos de Ti, Senhor. A grandeza na vida do teu servo, que ele seja um canal de bênção dentro da sua casa, que ele seja um canal de bênção por onde ele pisar a planta do pé, que ele seja um canal de bênção aqui neste lugar, que a glória do Senhor esteja sobre a vida do teu servo, que saiu de longe, na idade dele, Senhor, mas não teve nenhuma dificuldade, nenhum desânimo para chegar aqui. Ele chegou porque Deus está falando com ele. Jesus é a herança do teu servo, do seu João, e que o Senhor acompanhe ele, ó Senhor Jesus, com teu poder pelo teu Espírito até a casa dele, e cuida da esposa dele, dos seus filhos, prospera paz no coração da esposa do teu servo, e dos seus filhos, dos seus vizinhos, da esquerda e da direita, que haja paz todos os dias, todo momento naquela rua, naqueles lares. O Senhor Deus de paz. Senhor, cumpre a tua palavra em nossas vidas, receba as nossas orações e, Senhor, atenda o nosso clamor, porque nós estamos lançando esta oração a Ti, Senhor, não confiando em nossa justiça, mas nas Tuas muitas misericórdias. Que o Senhor receba a nossa oração e prospera a saúde e paz em nossas vidas. Transforma a vida matrimonial do teu servo e da tua serva, colocando limite do céu dentro daquela casa, dentro de cada coração.
Em nome de Jesus, amor, respeito, dignidade, paz, que reina nesse matrimônio do irmão e da irmã e da sua família, do seu povo, dos seus vizinhos. Que o Senhor abençoe os casais. Prospera a grandeza no matrimônio do teu povo. Senhor, abençoa em nome de Jesus. O Senhor é Deus. Para cumprir essa palavra que foi falada aqui, porque o Cristo apareceu ali em todas as palavras do passado. Para quem busca Deus, nós conseguimos ver Jesus Cristo operando lá através de Moisés, de Josué, e operando hoje, mostrando para nós o que nós devemos fazer. Por isso prospera a grandeza neste lugar e em nossas vidas. E salva nós, em nome de Jesus e para a glória de Jesus, e salva o Brasil. O Brasil é a herança do Senhor Jesus, o poderoso, o forte, o fraco e de nenhuma força, aquele que não tem mais esperança. Jesus é a esperança essa noite. Os leitos, os hospitais, os presídios, CB, os asilos, as escolas, pronto-socorro, todos os lugares, em todo o Brasil. Deus está abençoando a nação brasileira de quase 215 milhões de pessoas, os da primeira idade, que é o recém-nascido, a segunda, e terceira, e quarta, e quinta, e sexta idade. Prospera a grandeza para o Brasil. O espírito de igualdade, de salvação, de amor e de paz e de perdão seja derramado sobre o Brasil. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus, e assim seja, amém. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja derramada em nossos corações, desde agora para todos sempre, assim seja, amém.